Ei, tá me ouvindo? Você aí mesmo. Notícias sobre mudanças na Copa Libertadores. Não vamos falar hoje de cálculo, não. É de mudanças pro ano que vem pra Libertadores Sul-Americana. Vamos falar também sobre Jean-Pierre tá cavando vaga, hein? Tá cavando vaguinha, hein? Mudanças, provavelmente, será que vai lotar público maior contra a Chape? Devemos ter mudanças nas questões de ingressos. E, por último, você vai entender também o porquê que o mosaico dessa semana ficou melhor do que os últimos que vinham sendo feitos. Vai entender aqui, nesse vídeo de Giro de Notícias. Já deixou seu like? Então aperta aí, pô. Tá esperando o quê? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Aperta o like, se inscreve no Raiz Tricolor, 151 mil inscritos. Muito obrigado, valorizo demais vocês e é muito bom fazer vídeo pós-vitória. Vamos para as notícias. Bem, a gente começa falando sobre Conmebol, mudanças. O presidente Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, anunciou hoje à tarde, nesta quinta-feira à tarde, via Twitter, de que La Conmebol elimina el gol de visitante. Ou seja, a partir de agora, nos torneios da Conmebol, leia-se, né? Recopa, Sul-Americana e Libertadores, não terá mais como critério de desempate o gol fora de casa. Ou seja, a partir de agora, se um time vencer por 3-0 em casa e perder por 4-1 fora, ele estaria classificado antes, agora teremos decisão por pênalti. A gente viu isso já na Copa do Brasil, isso já vem acontecendo. A CBF já cortou dos seus torneios o gol fora de casa e, mais uma vez, agora a Conmebol é quem faz o corte. Deixa eu pegar uma listinha aqui. Os jogos em que talvez tivessem resultados diferentes, né? Se tivesse já essa regra há um tempo atrás. Fluminense em Sul-Americanas foi eliminado pelo Goiás em 2014 no gol fora de casa, foi eliminado pelo Corinthians em 2019 no gol fora de casa, foi eliminado pelo La Calera em 2020 no gol fora de casa e foi eliminado pro Barcelona de Guayaquil na Libertadores neste ano no gol fora de casa. A gente só levou a melhor 2 vezes por causa do gol fora, né? Contra o Flamengo em 2009, num caso bizarro, que foi basicamente a gente jogou os 2 jogos no Maracanã, só que foi 0-0 com o nosso mando, 1-1 com o mando deles, e aí a gente se classificou porque fez gol na casa deles. Meio absurdo, mas classificamos. E contra a LDU em 2017, a gente ganha por 1-0 aqui, perde por 2-1 lá e se classifica no gol fora. Gol fora esse, falando em LDU, que na Libertadores de 2008, se a regra não mudasse, porque tinha gol fora em todas as fases, menos na final, se tivesse, a regra ficasse ali na final. Tem gol fora na final? Tem. Fluminense era campeão, 4-2 lá, 3-1 aqui. Mas enfim, né? Não tem mais, que bom que não tem. Outra notícia. Agora vamos hablar não porque saímos da Conmebol, mas vamos falar de Maracanã. Notícia do portal Netflu, mas que na verdade era algo que a gente já previa, já foi noticiado pelo GE ou pelo Jornal Globo, não sei. No dia do jogo, inclusive, entre Fluminense e Internacional. Como o Fluminense praticamente esgotou os ingressos do setor sul, muita gente até não foi com medo de chegar lá e não ter ingresso, o Fluminense estuda, segundo o Netflu, a possibilidade de abrir mais setores do Maracanã. Já tinha esse projeto ali de abrir o setor oeste ontem, caso as entradas para sul fossem esgotadas. Isso porque o setor oeste é onde tem o Maracanã mais, fica mais fácil abrir a oeste inferior para poder ter o acesso dos torcedores lá para a parte do canto, né? A parte central ali é justamente para o Maracanã mais, que é o ingresso com os comes e bebes. E aí já teria a operação de entrada e etc. E a leste inferior estava com um mosaico, que é assunto de daqui a pouco. Bem, qual que é a ideia da diretoria? Provavelmente os ingressos têm que ser vendidos antes, então não dá para esperar o jogo do Bahia. Mas a ideia o Fluminense vai jogar domingo contra o Atlético Mineiro e os ingressos devem começar a ser vendidos para o jogo contra a Chapecoense, que é na outra quinta, né? Daqui a 2 semanas. Provavelmente ali tendo chances de classificação para Libertadores, enfim, tendo uma última rodada pulsante no Maracanã. Ano passado a gente viu uma última rodada que talvez fosse pulsante, né, contra o Fortaleza, não tinha público ainda, a gente tava ali pela vaga direta, ganhou o jogo por 2-0, e a ideia é que o Fluminense, vencendo o Bahia, tenha um ótimo público contra a Chapecoense em casa na última rodada. Então isso aparentemente deve acontecer contra o time lá de Santa Catarina. Então a gente fica no aguardo, torce para que sejam abertos mais setores.
Segundo o Netflu, o setor que seria aberto na sequência não seria a leste, como habitualmente é, e sim o setor norte. Então ficaria norte, sul e oeste com o Maracanã mais, ou com a necessidade de abrir ali mais. O setor leste mantido ali o mosaico, ou um mosaico, imagino eu, por isso que não abririam a leste, mas enfim, setor norte atrás do gol também não teria problema, apesar de eu preferir que abrissem o setor oeste aqui do lado, antes de abrir a norte. Mas, ok, enfim, vamos torcer pra gente chegar com muitas chances, não só com chances, mas favoritos pra essa vaga direta, né? Outra notícia é sobre o mosaico agora. Eu falei sobre o mosaico, saiu a notícia no portal, aliás, foi o Flor Fluminense que divulgou, né? Enfim, o que aconteceu, tá? Deixando claro, qual que é aliás, pelo que eu tô vendo aqui, a notícia não tem muita coisa, né? Tô vendo aqui algumas falas, enfim, tô lendo até a notícia aqui do Netflu, mas eu não acho que não é exclusivo do Netflu, não. Mas o movimento artístico tricolor, que é um movimento que pintou ali várias partes de Laranjeiras, bem legal o trabalho, recomendo vocês irem lá seguir. O Fluminense contactou essa empresa, lembrando, a torcida do Fluminense, as organizadas faziam o mosaico. Eu tinha informação de que já era o desejo do Fluminense mudar isso, e aí, mas o Fluminense não mudava, não se metia nisso e tal, e aí houve uma briga, tem vídeo aqui no canal disso, foi ali no finalzinho de julho, início de agosto, eu sei porque eu tava em Criciúma. Teve uma briga numa organização de colocar faixa e etc, não sei se é uma briga por espaço, confesso que agora eu não lembro exatamente por quê, mas teve uma briga de fato mesmo, de soco. Os seguranças tiraram a galera, o Maracanã pediu pra galera se retirar e o Fluminense a partir dali assumiu os mosaicos. Como que estava sendo feito o mosaico do Fluminense? A própria equipe de design do Fluminense fazia ali uma arte básica. O Fluminense comprou ali o equipamento, né, o pano ali adequado para fazer mosaico, etc. E contratava para fazer essa montagem os próprios funcionários do Maracanã ali, dos bares, os vendedores, etc., que, enquanto não voltava o público, estavam sem trabalhar. Então, não tinha nem necessariamente uma empresa ali que o Fluminense pagava para fazer o mosaico, era o próprio Fluminense fazendo. Tinha a contratação de alguns ali para poder fazer essa montagem e, obviamente, dar emprego, né, entre aspas, para essa galera, né, que estava sem trabalhar. E, por outro lado, também, a própria equipe de design fazia. Mas isso tem a limitação, fazer mosaico não é fácil. Não é fácil. E eu sei que fazer mosaico não é fácil e tive a real noção de que não é fácil nada de fazer um mosaico bom. Mas era o que eu esperava quando o Fluminense assumiu, algo profissional. E eu venho batendo na tecla várias vezes. Fala, Gabriel, o mosaico tá feio. Fala, cara, não acho feio, não. Eu acho ele simples demais. Eu quero um mosaico que não seja simples, pô. Tá na mão de um Fluminense que tem não sei quantos funcionários, tem que ter um mosaico top, tem que ter um mosaico top. Chegamos a esse mosaico top nesta quarta-feira, no jogo do Maracanã, contra a equipe do Internacional. Vou botar aí na tela. A arte foi feita pelo Daniel Bousada, um cara bem legal lá no Twitter. Ele não se identifica como designer, né? Não sei exatamente se ele é designer mesmo, enfim. Mas, basicamente, o Fluminense entrou em contato com o movimento artístico e aí eles, obviamente, se predispuseram ali a fazer. O Daniel Bousada mesmo se predispôs a fazer de graça mesmo a arte do mosaico, que você tá vendo aí na tela. E olha só como é que é difícil, né? Porque você tem que ter a estrutura dos bancos e tal, coordenar tudo. E fez esse mosaico muito legal, que ficou ali com essa impressão de estar meio que voando, né? O escudo, meio que tá passando um vento ali, assim. Ficou bem legal o mosaico mesmo dessa vez. E que seja feito mais vezes, né? Tem tricolor que sabe fazer, que quer fazer. E aí, por mais que, obviamente, ele até fala na entrevista lá, o Netflu, pô, não quero receber nada e etc. Mas o próprio Fluminense mesmo vê pra fazer contato, se o cara trabalha com isso, se ele... Pô, pra fazer mais vezes, faz bem. Então vamos fazer mais vezes, vamos fazer outros, etc. E, obviamente, o cara trabalha com isso e tal. Se ele faz isso, não vai ter o tempo. E, obviamente, o Fluminense paga pro cara, né? Enfim, combina ali um valor e etc. E vira uma prestação de serviço pra fazer um mosaico e ter destaque nesses mosaicos. Foi muito legal que a torcida tenha repercutido tanto nessa semana e ter esse mosaico muito maneiro, que é uma solução para estádio vazio. Estádio vazio com mosaico é muito melhor do que estádio vazio sem mosaico. Fluminense com 20 mil, 25 mil torcedores não usa um setor, que é a leste inferior, né? Pode ser. Então, vale a pena ter um mosaico ali. Mas, enfim, parabéns. Profissionalizaram o negócio e conseguiram uma qualidade muito boa. E para fechar, Jean-Pierre.
De ontem pra hoje, a gente começou a ver muita coisa. Jean-Pierre tá cavando volta, olha ele aí, não sei o que. Aí a gente começa a pipocar notícia, começa a pipocar não sei o que lá. E aí já vem aquela, enfim, vem a galera ali tentando já atirar pra tudo quanto é lado. Enfim, fato é, Jean-Pierre. O Fluminense quis Jean-Pierre no início do ano. Até fui eu que trouxe essa informação. O Fluminense quis Jean-Pierre, tentou, por empréstimo. Não rolou. O Grêmio não aceitou, enfim. O presidente do Grêmio estava sendo até muito criticado, né? Por tudo ali que vinha acontecendo, etc. De uma possível liberação do treinador, do jogador, perdão, pro Fluminense. Ele tinha ali um problema já com o Renato Gaúcho, que obviamente depois da saída de Renato isso diminui, etc. Enfim. E aí a notícia meio que se esfriou. E agora volta a pauta, por quê? Porque Jean-Pierre, e aí você pode ir ali perguntar, né? Ficar naquela dúvida se ele tá cavando ou não. Eu vou botar aí, ó, Fred postou uma foto do jogo de ontem. E Jean-Pierre deu aquela cavada, né? Assim é o que parece, né? Olha aí, ó, a imagem na tela. Botou aqui, ó, comentou aulas. Até então, ele só comentou aulas. Aí começa a repercutir, né? E aí, tá cavando, não tá cavando, enfim. Deixa sua opinião aqui embaixo. Ele tá querendo vir ou não? E você gostaria de Jean-Pierre? Ele tá voltando, já voltou à pauta do Fluminense. Até saiu a matéria no Netflix agora, né, de que ele voltou à pauta do Fluminense para contratações, mas a informação que eu tenho é de que o Fluminense ainda não está negociando com jogador nenhum. Obviamente identifica, faz contato, não sei o que, mas não consegue ainda, não tem ainda ideia de negociar com o jogador, até porque não tem garantida a vaga na Libertadores. Você gostaria de Jean-Pierre? A temporada de Jean-Pierre, os números não são bons, tá? Ele negociou ali com o Fluminense no início da temporada, né, ali. E assim, Jean-Pierre tem 38 jogos nessa temporada, só 12 como titular pelo Grêmio. E sendo que desses 12, muitos estão lá no início da temporada. Por exemplo, lá na Libertadores, quando ele estreia, né, ele teve uma lesão no início do ano, ele estreia em abril, só entre abril e maio, ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desses 12 jogos como titulares. 8 ainda em maio, se a gente começar a contar aqui também. Então, assim, são 7 jogos lá atrás, e ele só foi titular de junho pra cá, só foi titular 5 vezes. Então, assim, ele claramente vem sendo utilizado em segundo tempo, etc. Enfim, entrou contra o próprio Fluminense, na verdade estava no banco e entrou. Então é um jogador que não vem jogando muito. Com o Grêmio indo para a Série B, se o Grêmio realmente cair, provavelmente ele vai tentar se livrar de muitos custos que ele tem, né? Obviamente que Jean-Pierre é um ativo do Grêmio, eles querem vender e etc. Mas pro Grêmio, assim, quando você tá na Série A, você tem uma folha ali, dá o exemplo do Fluminense, né? Tem uma folha de 5 milhões de reais. Você cai pra Série B, seu dinheiro vai reduzir de 60, 70 milhões para 7, 8 milhões. Então você tem que diminuir essa folha salarial. O Grêmio provavelmente vai precisar fazer isso, e aí é onde o Fluminense pode tentar a contratação. Gosto da posição do jogador, é necessário, mas não sei se resolveria os nossos problemas causados por Casares, Ganso, Nenês e etc. da vida. Enfim, quero ouvir a sua opinião. Comenta aqui embaixo, até a próxima, valeu.